Exercício 5. Partindo da definição, calcule a derivada de cada função a seguir. Vamos lá. Item A. f de x igual a 5x. Então, nós temos f' de x. Qual é a definição de derivada de uma função f de x? É o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero, que é o limite quando ΔX tende a zero de 5x mais ΔX menos 5x sobre ΔX, que é o limite, falei ΔX, escrevi ΔT, que é o limite quando ΔX tende a zero de 5x mais 5 ΔX menos 5x sobre ΔX. Bem, 5x menos 5x é zero, sobra 5 ΔX sobre ΔX dá 5. Então, nós temos aqui limite de 5 quando ΔX tende a zero. Lembram uma propriedade que estudamos? Limite de uma constante. Certo? Quando x, aqui temos ΔX, mas enfim, é a variável, né, do problema. Tende a um certo número, é a própria constante. Então, a resposta aqui é 5. Então, esta é a derivada desta função, tá? Derivada de f de x igual a 5x é f' de x igual a 5. Item B. F de x igual a menos 3x2. F' de x é igual ao limite. Aliás, gente, é esperado que vocês consigam escrever esse limite, essa expressão aqui, sem precisar de referência, tá? Sem precisar olhar para o livro ou para um vídeo como esse. Tá certo? Então, limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX quando ΔX tende a zero. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos trabalhar aqui neste item B com h em vez de ΔX. Então, limite de f de x mais h menos f de x sobre h quando h tende a zero. Não faz diferença em termos do resultado, né? Porque no final você não fica nem com ΔX nem com h. Ok, então isso é igual ao limite quando h tende a zero. F de x é menos 3x2. F de x mais h é menos 3x mais h ao quadrado. E aí, continuando, menos f de x. Menos f de x é menos 3x2. Dividido por h. Que é o limite quando h tende a zero de... Vamos expandir x mais h ao quadrado. Ficamos com menos 3x2 mais 2xh mais h ao quadrado, e aí mais 3x2 sobre h, que é igual. Bem, quando multiplicarmos esses três termos por menos 3, obteremos aqui menos 3x2, né, para o primeiro termo, aí menos 3x2 mais 3x2, zero, então podemos cortar
esses dois termos aqui, né? Os termos que sobram envolvem h, então podemos dividir cada um deles por h aqui separadamente. H por h dá 1, H2 por h dá h. E aí ficamos com limite, quando h tende a zero, de menos 6x menos 3h. Observe que quem tende a zero é h, tá? Não, x é outra coisa. Quando h tende a zero, claramente menos 6x menos 3h tende a menos 6x. E, portanto, para essa função aqui, f de x igual a menos 3x2, a derivada, f' de x, é menos 6x. Item C. Para o item C, há uma dica. No item C, use essa identidade aqui, para o cubo da soma. Pois bem, vamos lá. F' de x, aqui nós podemos continuar usando h ou ΔX, tá? Eu vou voltar para o ΔX. Limite, quando ΔX tende a zero, de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX, que é igual ao limite, quando ΔX tende a zero, f de x é 2x ao cubo, f de x mais ΔX é 2x mais ΔX ao cubo, menos f de x, portanto, menos 2x ao cubo, sobre ΔX. É claro que é aqui nesse ponto que nós vamos usar essa identidade, né? Aqui, ó, x mais ΔX ao cubo, de acordo com essa identidade, que é fácil demonstrar, tá? Nós ficamos com x ao cubo mais 3x ao quadrado ΔX mais 3x ΔX ao quadrado mais ΔX ao cubo. Então, continuando, nós temos limite, quando ΔX tende a zero, de... Vamos multiplicar tudo isso aqui por 2, né? Devido a esse 2 aqui. Então, 2x3 mais 6x2 ΔX mais 6x ΔX ao quadrado mais 2 ΔX ao cubo. Aí, menos 2x3 sobre ΔX. Cancela aqui esses dois termos. Temos o ΔX em todos os demais termos. Vamos fazer aqui esses. Observe que aqui, ó, ΔX ao cubo sobre ΔX dá ΔX ao quadrado, certo? Então, ficamos com limite, quando ΔX tende a zero, de 6x2 mais 6x ΔX mais 2 ΔX ao quadrado. E é claro que quando ΔX tende a zero, este termo tende a zero, este termo tende a zero, este aqui não depende de ΔX, permanece. Então, a derivada f' de x desta função f de x igual a 2x ao cubo é 6x ao quadrado.